Graça e paz, irmãos. É uma emoção muito grande estar aqui novamente, pregando aqui nessa igreja. Normalmente para a gente que prega, uma situação dessa assim, é ímpar. E muitas vezes a gente não tem palavras para descrever o que a gente sente. Mas de qualquer forma eu quero agradecer a oportunidade, viu, pastor? Agradecer o conselho e o que eu quero é ser usado por Deus para falar o coração dos irmãos, tá? Que Deus possa nos abençoar. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Já há algum tempo Deus tem me falado profundamente sobre o que eu vou falar para vocês aqui hoje. Eu estive orando a Deus e falei: Senhor, o que o Senhor tem para falar para nós, para a nona igreja? E Deus colocou assim de uma forma muito forte no meu coração. Vamos fazer a leitura. Eu vou ler e os irmãos acompanhem com os olhos. São 2 versículos que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra, Senhor Deus, está aberta nas nossas mãos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Da mesma forma que o Senhor já falou comigo, Senhor Deus, nesses 2 versículos, que o Senhor venha falar, Senhor Deus, para a tua igreja aqui nessa noite, para aqueles que estão em casa, aqueles que estão, Senhor Deus, nos hospitais, em lugares, Senhor Deus, que de repente precisa dessa palavra de conforto. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser edificados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. À luz desse, principalmente do versículo 9, nós podemos fazer como tema dessa mensagem uma pergunta. E a pergunta é: quem sou eu? A pergunta é: quem sou eu? O versículo 9, ele nos dá a resposta para essa pergunta. Mas é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos nessa noite. Quem sou eu? E o que Deus tem colocado no meu coração de uma forma muito acentuada é uma pergunta simples. Eu sou consciente da posição em que eu ocupo? Eu sou consciente da posição em que eu
ocupo? Pergunta: eu sei quem sou? Eu sei quem sou? A palavra de Deus diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas será que eu sei quem realmente eu sou? Será que eu me lembro todos os dias de quem realmente eu sou? Se isso acontece na minha vida, se isso acontece na vida de cada um dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão em casa, com certeza absolutas, as palavras e as atitudes vão ser diferentes. Se nós lembrarmos todos os dias, ou se nós soubermos quem realmente nós somos, as nossas palavras e as nossas atitudes vão ser diferentes. Esse versículo, principalmente o versículo 9, ele tem falado muito comigo, nesse sentido, porque essa nossa identidade, muitas vezes ela é esquecida. Nós vivemos uma época em que muitas vezes a gente esquece as coisas com muita facilidade, e coisas que não poderiam ser esquecidas. Quem eu sou? Se eu realmente me lembrar todos os dias quem eu sou, vai ficar muito mais fácil no trato com a minha família, no trato com os meus filhos, no trato com a minha esposa. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, ou não sei, de repente só acontece comigo, mas às vezes eu me pego de repente falando alguma coisa ou agindo de alguma forma que não é exatamente a resposta correta para essa pergunta: quem eu sou? Às vezes, aquilo que a gente teria que tratar de uma forma à luz da palavra de Deus, às vezes a gente tenta tratar essa mesma coisa de uma forma humana, de acordo com os princípios humanos e de acordo com o sistema desse mundo. Vocês vão entender onde eu quero chegar. E Deus tem me incomodado muito com isso, muito. Por quê? Atitudes. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma coisa que às vezes mexe muito com a gente é uma fechada de trânsito. A pessoa dá uma fechada de trânsito, mas se realmente você está ciente daquilo que você é, se essa pergunta está no seu coração todos os dias, e você está sempre atento a quem você é, o lugar que você é nação santa, é um povo santo, é um povo escolhido, faz parte de um povo escolhido, você não vai agir da forma que normalmente qualquer pessoa no mundo vai agir. Não vai. Você não vai. Faça essa pergunta para mim todos os dias:
quem eu sou no trabalho. No trabalho, como estão os meus lucros no meu trabalho? São honestos? E eu tenho recompensado com o meu trabalho aquelas pessoas que me pagam? Eu tenho vivido de uma maneira digna de quem realmente faz parte desse povo aqui do versículo 9? E com os vizinhos? Com os vizinhos, eu vou ter sempre um bom testemunho. Se realmente eu sei quem sou, eu vou ter sempre um bom testemunho. Quem eu sou? Irmãos, nós vivemos em um mundo em trevas. Nós vivemos em um mundo que precisa desesperadamente de que nós entendamos quem nós somos, porque na verdade nós somos a luz desse mundo, esse mundo que está em trevas, esse mundo que está perdido, e nós somos luzeiro nesse mundo perdido, e nós somos o sal desse mundo que também está perdido. Mas muitas vezes, mesmo sendo sal e mesmo sendo luz, nós somos muitas vezes influenciados pelo sistema desse mundo. Não é muito difícil você perceber a pessoa que de repente perdeu a sua identidade. No decorrer da sua caminhada, os valores ficaram para trás, perdeu essa linha de conduta e já não salga, já não ilumina, porque nós estamos sujeitos a ser influenciados pelo mundo. Eu gosto muito de contar testemunho assim bom, no sentido de que eu consegui vencer uma determinada situação e ali me colocar ali como uma pessoa assim mais espiritual. É muito bom e deve ser contado esse testemunho, porque edifica as pessoas, edifica a igreja. Mas muitas vezes a gente precisa contar as escorregadelas que a gente dá na vida também. E nada melhor do que contar a escorregadela sua própria. Eu estava numa avenida, um tempo atrás, eu estava numa avenida e eu queria fazer um retorno. Eu olhei e para fazer o retorno da forma correta, eu teria que ir mais ou menos à frente, uns 100 metros. Uns 100 metros à frente. Mas no que eu olhei do lado, tinha um retorno que não era um retorno permitido, não era regulamentado. Mas as pessoas chegavam e ali já estava no jeito para fazer retorno. As pessoas chegavam e faziam o retorno, aí quase ninguém ia lá na frente, quase todo mundo fazia o retorno naquele lugar ali. Resultado, eu olhei para um lado, o presbítero olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para 100 metros à frente, olhou do lado e passou. Quando eu cheguei mais ou menos no meio, isso com um monte de gente passando, veja bem, mas quando eu cheguei no meio, eu escutei uma sirene.
eu escutei uma sirene. Se ele chegasse e me multasse, eu não ficaria tão amolado. Mas ele só deu aquela sirenada e foi embora. Só deu aquela sirenada e nem parou. Mas me deu uma vergonha. Eu fiquei amolado com aquilo. E o Espírito Santo tocou lá no mais profundo do meu ser. Que a gente não, a voz do Espírito Santo não tem esse crente que não conhece. Por que você não foi da maneira correta? Por que você não foi 100 metros para baixo, 100 metros à frente, e fez o contorno correto? E nada disso teria acontecido. Ou seja, eu fiquei mais ou menos uma semana com aquele negócio na mente. Fiquei mais ou menos uma semana com aquele negócio. Às vezes eu acordava de noite, ficava pensando naquilo. Aí eu quero dizer para vocês, quando nós sabemos quem realmente nós somos, nós não cometemos esse tipo de erro. E eu quero dizer mais uma coisa para os irmãos. Eu quero dizer mais uma coisa, e essa coisa é o seguinte: se está todo mundo fazendo, não faça. Se o trem não é correto e está todo mundo fazendo, não faça. Não faça. Não faça. Porque todo mundo vai passar ali, vai dar certo para todo mundo. Dá certo entre aspas, né? Mas para você, vai passar lá para você ver. Faz um trem errado. Na hora que você estiver no meio do erro, acontece. E uma estratégia do diabo, eu não digo nem que isso aí foi do diabo, não. Isso que aconteceu, não. Foi pecado meu mesmo. Porque muitas vezes a gente coloca a culpa no diabo em tudo. E se isenta de tudo também. Mas o que a gente pode perceber nisso é que existe uma estratégia do diabo para enfraquecer o seu testemunho. Ali naquele lugar onde eu fiz aquele retorno, só tem gente conhecida. Eu sou comerciante no lugar. Todo mundo me conhece. Uns até me chamam de pastor. Alguns até me chamam de pastor. Algumas pessoas vão lá na loja e pedem para fazer oração. E eu cometi esse erro. E a maior estratégia do diabo, é enfraquecer o seu testemunho. E isso aí, quando você não quer caminhar 100 metros à frente, muitas vezes isso aí vai servir para enfraquecer o seu testemunho. Por isso que é muito importante essa pergunta: quem eu sou? E eu disse que muitas atitudes, se você está ciente, se você está lembrando realmente de quem você é, algumas coisas assim desse tipo você não vai cometer. Certa feita eu estava vindo para a igreja, para aqui, com o Rócio. E o Rócio falou comigo assim: pai, deixa eu pegar uma água aqui, irmãos. Mas eu estava vindo com o Rócio para a igreja, e o Rócio virou para mim e falou assim: ô pai, você já parou para pensar
que a maior estratégia do diabo não é tirar os crentes da igreja? Eu fiquei assim, eu sempre pensei, eu sempre imaginava. Você vê, o Rossi tinha 14 anos mais ou menos. Mas por quê? Me explica isso aí. Ô pai, a maior estratégia do diabo é colocar impureza no saleiro. A maior estratégia do diabo é colocar impureza no saleiro. E o saleiro é quem? O saleiro é a igreja. Você é a sua vida. E nós temos que estar cientes daquilo que nós somos, para não cometer esse tipo de coisa, porque a gente cai muitas vezes na estratégia do diabo, e isso aí enfraquece o nosso testemunho. O nosso vira e fala: pai, a maior estratégia do diabo é colocar impureza no saleiro. E aí, com o tempo, você vai pensando. Eu nunca esqueci isso. E eu me lembrando, falei, gente, é muito mais fácil, realmente, faz sentido. Porque você enfraquecer os crentes dentro da igreja, enfraquecer o testemunho dos crentes dentro da igreja, é pior do que, por exemplo, você tirar o diabo sabe que a pessoa sair da igreja, vai, daí um tempo ele já não é nem lembrado mais. Ele já não é nem lembrado mais. Mas quando ele está na igreja, quando tem impureza no saleiro, e essa impureza no saleiro é o pecado na vida do crente. O pecado na vida do crente. Então, quando vem essa impureza no saleiro, quando vem o mau testemunho, a igreja muitas vezes passa às vezes 30, 40 anos e a igreja não cresce. Às vezes se torna um trabalho que às vezes não prospera para o reino de Deus. E essa impureza, ela entra através daquele que não sabe da sua identidade. E qual é a identidade? A identidade é: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, para terminar essa mensagem, eu quero, nessa conclusão, no versículo 10, a gente sabendo que nós fazemos parte de um povo tão importante. Vós sois raça eleita. Raça eleita é a resposta de João 3,16. Raça eleita, vós sois raça eleita, dos 4 cantos da terra. Deus te elegeu dos 4 cantos da terra. Você é um dos eleitos de Deus. Sacerdócio real, você está sempre diante de Deus. Você sempre comparece diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Você tem esse privilégio de comparecer diante de Deus. Nação santa, você faz parte de um povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem uma finalidade. Tudo isso tem uma finalidade. A finalidade é proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí, para evitar a soberba, aí Pedro coloca aqui no versículo 10: vós sim, que antes não erais povo. É um povo importante. A igreja,
Jesus: vós sim que antes não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Não é porque nós tínhamos uma índole boa ou alguma coisa desse tipo, não. É porque Deus usou de misericórdia conosco. Porque muitas vezes esse versículo 9, se ele for mal interpretado, você vai começar a olhar para as pessoas de cima para baixo. E aqui, para terminar, é uma advertência, está em Efésios 4:25. Efésios 4:25, uma advertência para nós, como esse povo de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Você é importante. Você faz parte de um povo escolhido por Deus nos 4 cantos da terra. Pois Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou os seus eleitos que estavam nos 4 cantos do mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, mas tudo isso, nós não podemos nunca esquecer quem somos. Nunca. Nos dias de hoje, às vezes, a gente esquece com muita facilidade. Às vezes a gente brinca do jeito que não deveria brincar, fala do jeito que não deveria falar, age do jeito que não deveria agir. Mas uma coisa nós temos que trazer à memória todos os dias, é quem nós somos. Qual o papel que nós exercemos nesse povo de Deus, no meio desse povo de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar cada um, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pela nona igreja, muito obrigado pela vida de cada irmão. Muito obrigado, Senhor Deus, por aqueles que estão nos assistindo pela internet, de casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, traga a nossa memória, Senhor. Traz a nossa memória, Senhor Deus, uma maneira de, Senhor Deus, de andar de uma forma que agrade ao Senhor, que agrade o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, nos enche do Espírito Santo e nos dê, Senhor Deus, uma vida que venha, Senhor Deus, está, Senhor Deus, alegrando o teu coração e trazendo muitas pessoas também para o reino do Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. A palavra do Senhor tem um propósito, irmãos.
E será que essa palavra hoje veio com um propósito especial para a sua vida? Será que você é essa pessoa que, olhando para você mesmo, diante dessa mensagem, você disse: eu tenho sido um sal meio sujo, não tenho dado testemunho de Deus onde vou. Facilmente alguém me teria como uma pessoa comum, sendo que eu não sou comum. Eu sou raça eleita, sou sacerdócio real, sou nação santa, sou de propriedade exclusiva de Deus. E talvez você, fazendo revista aí da sua vida, tomou bomba. Eu vou sair daqui humilhado nessa noite, porque eu não tenho dado esse testemunho. Irmão, eu quero dizer para você que o Evangelho chama você para o arrependimento e a mudança de vida. Quando o filho pródigo caiu em si, lembrou das palavras do pai, lembrou que, puxa vida, fui eu que pequei, desprezei o meu pai, e agora não tem saída para mim, mas eu vou lá. Eu não vou pedir para ser filho, eu vou pedir só para ser um empregado. Você conhece como é que essa história terminou? Quando ele chegou diante do pai, disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Por favor, me receba como um dos seus trabalhadores. Você sabe que ele nem terminou de falar com o pai. Como diz o Salmo: ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces toda. Eu quero chamar você, irmão, para aquilo que o Evangelho te chama hoje, para você sair daqui nessa noite transformado, a partir de uma mudança, a partir de uma confissão de pecado, a partir de um reconhecimento, porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa as suas transgressões é perdoado. Aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia. E Deus não chamou você aqui para dizer a você que você não representa o Senhor no reino. Pelo contrário, para lembrar você de que você o representa, para restaurar a sua identidade como um crente, como uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa que não está nesse mundo para fazer igual aos outros, mas está para fazer aquilo que Cristo tem chamado você para fazer. Então a bênção é essa, irmão, de ser confrontado e de ser também transformado. Então a convocação do Senhor para nós hoje não é só para a gente sair daqui cabisbaixo e falar: realmente tudo para mim, porque, irmão, como o próprio irmão aqui, presbítero, falou, eu quero dizer para vocês, irmão, eu quero contar do meu deslize, ou seja, eu quero dizer para você que essa mensagem é para mim também. É isso que é o Evangelho, irmão, é o remédio que nós tomamos, que nós também oferecemos, porque temos sido curados por essa intervenção de Deus, e Deus está tocando o seu coração hoje, para transformar a sua vida. Algumas pessoas aqui já estão vivendo isso. Algumas pessoas aqui estão nesse processo de transformação. Eu sei que está. E eu quero convidar você para uma oração agora. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Fala com Deus o que Ele espera de você em casa, no seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu marido. O que Ele espera de você lá no seu trabalho. O que Ele espera de você, já que você foi escolhido por Ele. Ele escolheu. No meio de tantos, Ele escolheu você. Agora você pode perguntar e dizer: Senhor Deus, eu sei que eu tenho fracassado em muitas coisas, mas eu reconheço que em Ti há perdão, e no Teu Espírito há poder para eu viver o fruto do Espírito, para eu fazer aquilo que de mim mesmo não vai sair, mas do Senhor sai. Em Ti eu consigo. Você crê, irmão? Se você crê, é hora de declarar isso em oração. Oração serve para isso, irmão, para você declarar a sua fé, para você confessar as suas iniquidades e ser perdoado, para você pedir, clamar, buscar-me-eis e me achareis. Fala agora com Deus.
Eu insisto tanto, irmão, às vezes assim, a gente não é de falar muito alto, né? E às vezes eu fico pensando se você não está distraído na hora da oração. A oração é sua. A oração é sua. Lembra, o sacerdote que sempre entra na presença de Deus? É você. Esquece que tem outros sacerdotes aqui. Você é sacerdote, você vai entrar na presença de Deus agora e vai falar com Ele. Então acredite nas palavras que você vai dizer agora e no Deus que escuta e misericordiosamente responde. Senhor Deus, nós fomos chamados à mudança de vida agora, Senhor. Nós fomos chamados a reconhecer nossa identidade. Nós fomos chamados, Senhor Deus, a reconhecer que não temos representado bem o Senhor, ó Deus, em tantos momentos. Ah, Senhor, o Senhor nos conhece. O Senhor viu cada vez que nós pegamos o caminho mais curto, Senhor. O Senhor, foi o Teu Espírito que sempre fez soar aquela sirene. Ó Deus, quando a gente estava dando uma curvinha ali, ah, Senhor Deus, a sirenezinha tocou, Senhor Deus. Às vezes a gente não foi multado, às vezes o Senhor não nos envergonhou, às vezes, Senhor Deus, nós não fomos constrangidos por homens, mas fomos constrangidos pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, e nessa noite estamos constrangidos de novo, porque eu conheço os meus pecados, Senhor, e o Senhor também conhece. Eu não sou digno de ser chamado Teu filho, mas eu também sei quem Tu és, e baseado no Teu amor, não nos meus atos, baseado na Tua misericórdia, não no que eu sou capaz de fazer, baseado, Senhor Deus, na certeza que eu tenho de que os pecados foram todos pagos, Jesus pagou a dívida, é que eu oro pelos irmãos, eu oro com os irmãos, e todos nós clamamos por misericórdia e transformação. Ó Deus, nós nos lembramos o porquê que nós fomos escolhidos. O Senhor disse que tem um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamardes as virtudes do perdão, as virtudes da misericórdia, as virtudes da salvação, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Obrigado, Senhor Deus. Nós somos povo porque o Senhor nos fez povo, nós somos sacerdotes porque o Senhor nos fez sacerdotes, nós somos filhos porque o Senhor nos chamou de filhos, nos adotou, transformou a nossa vida. Senhor Deus, perdoa então os nossos pecados, aviva a Tua igreja, Senhor, aviva o nosso testemunho, Pai, que quando as pessoas nos virem, elas possam dizer: ali está alguém que se encontra com Deus, ali está alguém escolhido por Deus, ali está alguém que quando fala das coisas de Deus. Ah, Senhor Deus, toca o mundo, salga a terra através da igreja. Obrigado, Senhor Deus, pela igreja do Senhor. Abençoa, Senhor, a igreja do Senhor. Faz de nós verdadeira igreja do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Irmãos, por causa de Jesus, em Cristo Jesus, pela obra do Senhor Jesus, nós vamos viver essa graça, amém, irmãos? Nós vamos testemunhar, amém? No simples da nossa vida, no dia a dia, nós vamos viver isso para a glória do Senhor, amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Especialmente abençoe sua vida, irmão, que foi instrumento de Deus para nós hoje. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.